Assista agora o programa Histórias de Goiás. Apoio Paz Universal, excelência em atendimento. Sacos de lixo Bom Lixo, você encontra nos melhores supermercados. Isqueiro Cricket, moderno e mais barato. Olá, o seu programa de todo domingo Histórias de Goiás está começando. Hoje nós estaremos mostrando a história da Vila Nova, um bairro que teve origem nos primórdios de Goiânia. Não foi planejado pelos homens que desenharam a nova capital, mas foi forjado pela necessidade de moradia dos homens que materializaram a ideia, os operários que construíram a cidade. Depois de legalizado, cresceu rapidamente, ajudado pela localização, já que está grudado ao centro da capital. Então, vamos embarcar agora nesta viagem no tempo que está começando agora. Goiás tem catira, tem cateretê, moda de viola, rancheira e baião, rasgueado guarânia e samba canção. Goiás misturou tudo que é bom. A Vila Nova não teve esse nome por acaso. Surgiu da ocupação das margens do córrego Botafogo. O bairro não estava previsto no plano de Atílio Corrêa Lima e nem nas alterações feitas por Armando de Godoy. Mas, por força da necessidade, se concretizou. Por isso, recebeu o nome de Vila Nova. Quem foram esses primeiros moradores a chegarem no local? Por que foram para lá? E por que ficaram? Fique sabendo de toda essa história na matéria de Níver Ramos, que esteve no bairro e traz agora as informações guardadas no baú dos pioneiros e estudiosos do bairro. Apesar de não estar nos projetos iniciais de Goiânia, a existência da Vila Nova está intimamente ligada à construção da capital. A cidade foi pensada para aproximadamente 50 mil habitantes, mas parece que o espaço para abrigar os trabalhadores que viriam construir a urbe foram esquecidos pelos planejadores. Estima-se que cerca de 4 mil operários tenham vindo trabalhar na construção da capital. E foi às margens do córrego Botafogo que esses homens acharam um lugar para viver e para construir aí suas famílias. As professoras Eleuzenira Menezes e Márcia Pelá estudaram a história do bairro e agora nos ajudam a entender esse processo. Professora Eleuzenira, esses trabalhadores eles realmente não tinham condições financeiras de adquirir um lote no centro da capital, que era o espaço que primeiramente recebeu, os moradores da capital. Por isso ocuparam esse espaço. Quando eles chegaram e não tinham onde morar, eles procuraram um lugar que poderia ter água para poder utilizar. E o espaço primeiro encontrado foi aqui, às margens do bairro Botafogo. Com o passar do tempo, ali, depois de 10 anos de existência dessas moradias, eles começam a ganhar alguns lotes, inclusive doados pela própria primeira-dama, Dona Gersina. Professora Márcia, mas esse processo ele não foi um processo pacífico. Houve confrontos, houve bastante problemas entre os moradores, os primeiros ocupantes e o poder público. Porque interessantemente a cidade legal que nós chamamos necessitava da mão de obra desses trabalhadores, mas não os queriam aqui, E esses trabalhadores, de uma forma ou de outra, eles também queriam ter direito à nova cidade, à nova capital. E aí, a partir de lutas, tem história que eles se reuniam em finais de semana, à noite, e iam e construíam as casas deles. Então foi um processo mesmo de uma luta social para ter o direito à cidade. Professora, e isso foi realmente no comecinho da capital, porque essas ocupações, elas remontam aí ainda à década de 30 do século passado. Sim, com certeza. Década de 30, assim, nós temos dados de pessoas que chegaram aqui em 36, em 37 e viram todo esse processo acontecer. É isso aí. A Vila Nova foi fruto da dinâmica de uma cidade que, embora ainda pequena, já apresentava suas demandas por moradia. A Vila Nova dos primeiros tempos, as dificuldades, como era a vida no bairro, são assuntos para o próximo bloco. Agora, eu quero chamar a sua atenção, telespectador, para o patrocinador do nosso Histórias de Goiás.
Trata-se do fabricante dos isqueiros Cricket e dos barbeadores Fiat Lux, marcas reconhecidas nacionalmente e que estão no mercado há décadas e já conquistaram a confiança de milhões de brasileiros. Eu chamo também, com a jornalista Sueli de Oliveira, as empresas que são destaque lá na região da Vila Nova. A Vila Nova é realmente um bairro de grande potencial econômico. Prova disso são as empresas que hoje destacamos aqui. Na prestação de serviços, o Pet Shop Recanto dos Animais conta com um excelente banho e tosa, além de rações, medicamentos e acessórios em geral. A Espaço Ville Academia é uma das maiores da região, com uma completa infraestrutura, oferece clínica de estética, massagem, nutricionista, natação, hidroginástica, danças, ginástica e várias outras atividades. O Universo Poços Artesianos é especialista em instalação e manutenção de poços artesianos. O Kick Stop Car Wash oferece lava-jato com sala VIP para espera e um barzinho aconchegante. O Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás proporciona aos associados vários benefícios, como academia, assessoria jurídica, consultórios médicos e odontológicos e muito mais. A Academia Sport Train tem uma equipe qualificada com professores de educação física, fisioterapeutas, nutricionista e médico. O coordenador geral da academia é mestre e doutorando em cardiologia. A academia tem um dos maiores tatames particulares de Goiás e inúmeras modalidades. O Dr. Domingos Sávio, da Advocacia Especializada, com 15 anos de experiência na área criminal e de família. Na educação, a Escola Dinâmica 13 de Maio, há 15 anos no mercado, é especialista em educação infantil ao 5º ano e oferece toda a estrutura necessária ao aprendizado. Os fósforos Fiat Lux são líderes de mercado, mas isso você já sabe. Agora, você sabia que foi a Cricket quem lançou o primeiro isqueiro descartável no mundo? Por isso, os isqueiros Cricket são modernos, inovadores e são realmente os melhores. E a Fiat Lux fabrica também aparelhos descartáveis para o seu barbear. O amarelo tradicional, sem fita, e o azul com a fita lubrificante para peles sensíveis. Os dois aparelhos possuem 2 lâminas que garantem um barbear perfeito. E agora é a hora de voltar para a Vila Nova. E a nossa jornalista Nívia Ramos continua passeando pelo bairro e mostrando um pouco da história da vila que recebeu muitos imigrantes. Gente boa que ajudou a construir a nossa capital. Vamos lá. A regularização dessa área, às margens do Córrego Botafogo, ocupada pelos trabalhadores, embora desmantelasse o projeto de cidade planejada, foi a saída encontrada pelo governo, depois de muitos confrontos, para o problema de moradia desses trabalhadores. Professora Eleuzenira, dar a posse dessa área a essas pessoas, claro que aí depois de muita luta, muito confronto, foi a saída mais viável para a época? O que a gente viu pelas entrevistas e segundo alguns pesquisadores, inclusive o professor Itami Campos também analisa essa questão, a gente vê que a doação dos lotes também não foi a solução imediata. Alguns trabalhadores ganharam um lote, começaram a ser construídas suas casas, outros trabalhadores chegavam dizendo que tinham ganhado aquele mesmo lote. Então, mesmo com essa doação, alguns conflitos ainda continuaram. Professora Márcia, e o regularizado do bairro, a proposta de urbanização acabou privilegiando um espaço em volta de uma praça, que hoje é a Praça Boa Ventura, que foi e ainda é o coração do bairro. Bem, primeiramente, esse processo de urbanização, ele inicia de fato no final da década de 60. E esse espaço da Praça Boa Ventura, independente de ter a praça urbanizada, ele já era ocupado, né? Na verdade, era o coração do bairro, aqui que acontecia a vida do bairro. Aqui, a Igreja Católica ela teve uma importância muito grande na fundação do bairro, principalmente na ausência do Estado, a igreja ocupa esse espaço e tudo era em torno da igreja que situava hoje na chamada Praça Boa Ventura. O mercado central era aqui, era uma feira, os jogos de futebol aconteciam aqui, aliás, o time do Vila Nova surge nesse momento, e o vai e vem, que era uma prática que acontecia no centro de Goiânia, também acontecia aqui. E sempre foi assim. Os primeiros sinais de progresso no bairro surgiram aqui, na Praça Boa Ventura.
O mercado, símbolo do bairro, era onde as pessoas faziam suas compras. Seu José Fernandes, comerciante no local e morador da Vila Nova há 50 anos, conta como era o mercado naquela época. O comércio do mercado cresceu, chegou a abastecer quase o pessoal de Goiânia, principalmente do setor sul. Se abastecia muito aqui por causa da facilidade de estacionar aqui no redor do mercado. Este outro comerciante, também morador da Vila Nova, se lembra com saudades do grande movimento no mercado. Hoje você pode entrar num corredor desse daqui naquela época, é dificuldade. Hoje não, hoje tem muito supermercado aqui por perto, né? Mas aos poucos vai melhorar de novo. O escritor e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Aidenor Aires, também baiano, chegou ao bairro no final da década de 50. O bairro já estava estruturado, né, no seu aspecto urbano, já havia a avenida, a 4ª Avenida e a 5ª Avenida, que eram as principais, e entre nesses cruzamentos havia as demais ruas. Já havia o mercado, que era apenas um galpão, onde funcionava, aos domingos também funcionava a feira. Dona Ueda é outra que se mudou para a Vila Nova quando o asfalto só nas ruas principais. Aqui faltava tudo, né? Inclusive a rua tinha um buraco que engolia um fenemê. A água não tinha esgoto, não tinha nada. E todos são unânimes em afirmar que as benfeitorias só começaram a chegar em meados da década de 60. Depois dos anos 60 é que, principalmente depois da inauguração de Brasília, foi 61, né? Daí para cá é que o processo de urbanização de Goiânia acelerou muito. 63, 64 que foi feita a estrada da água, e 64 começou o sistema da Praça Boa Ventura e o asfalto da 5ª Avenida. E não se pode falar da Vila Nova sem citar um personagem folclórico que morava no bairro, foi um dos pioneiros aqui no bairro e de tamanha importância que deu nome à principal praça da Vila Nova. Trata-se do ex-vereador, vereador por 5 mandatos em Goiânia, o Boaventura Moreira de Andrade. Tão conhecido, tão falado, que quando o senhor chegou em Goiânia, né, doutor Eurípides, em 69, ele que já havia morrido, tinha 4 anos, ainda era muito conhecido, muito falado por aqui. É verdade. Era um baiano que falava goianês, digamos assim. E ali onde tem a igreja, que é a matriz aqui da Vila Nova, veja que fato curioso. Quando foi para fazer a inauguração dessa igreja, que ele, como pedreiro e os companheiros dele, construíram a igreja. E não conseguiram ornamentar a igreja adequadamente com os santos. E na hora do discurso dele, ele falando tudo atrapalhado, e disse no discurso: olha, seu bispo, nós conseguimos tudo, mas o diabo foi o santo. Todo mundo caiu na gargalhada e ele não se deu por achado. Apenas quando o reitor, salvo engano, foi discursar que corrigiu que o diabo não era o santo da igreja, ele levantou imediatamente, sem preocupar com protocolo e nem nada, e pediu desculpas publicamente, que jamais ele tinha feito uma igreja cujo santo dele seria o diabo. Então era um cara desse tipo. Ok, Nívia, quanta gente boa você encontrou aí e que se orgulha do bairro e está ajudando a descrever uma época em que a Vila Nova era bem diferente do que é hoje. E daqui a pouco você vai conferir o que o bairro é na atualidade. A Vila Nova de hoje. Mas antes, eu chamo novamente a repórter Sueli de Oliveira, que tem um recado importante para você que se preocupa com sua família e vai nos trazer ainda mais empresas que são destaque na Vila Nova.